Olá, hoje vamos aqui conversar um pouco, quero trazer um pouco da minha história. Eu creio do fundo do coração que eu sou um pouco como você. Eu só queria, na minha história de vida, quando ela iniciou profissionalmente, criar uma trajetória, criar uma história, sim, sólida e que me desse possibilidades de trabalhar com algo que eu amava, que acima de qualquer perspectiva de se ter um trabalho, profissão, fosse algo que me trouxesse prazer na associação e conforto, bem-estar, liberdade, segurança. Eu acho que isso são premissas que todas as pessoas acabam no seu íntimo buscando. São pontos comuns. Por isso que eu digo que eu sou um pouco sim como você. Então, antes de qualquer coisa, eu acho interessante esclarecer, trazer um pouquinho da onde eu vim, quem eu sou, né? Eu sou, então, a filha primogênita de uma família, 3 irmãs. Nossos pais vieram de origem muito humilde. Meu pai, motorista de caminhão, após trabalhar por muito tempo na lavoura. A minha mãe, do lar, também uma origem proveniente de lavoura. Família dela, 14 irmãos, família dele, 8 irmãos. Passaram por muitas dificuldades e dentro disso, nós também. Uma origem muito humilde, aonde a gente, assim, sempre conviveu com o pouco, mas nunca com a falta, vamos colocar assim. O pouco, muito pouco, mas nunca aquela falta extremada. Mas dentro desse conjunto todo, desde cedo a gente foi orientada. Isso eu acho que é o bem maior que a gente tem. Orientada no sentido de que a gente precisava valer o que a gente queria ir buscar. E sabíamos, então, a partir disso, que tudo dependeria unicamente da gente. Nada de heranças ou... E tudo viria baseado em quê? Trabalho, suor, buscas e persistências individuais e particulares. Dentro desse conjunto todo, nos meus 14 anos, eu fui para o mercado de trabalho, inicialmente numa oportunidade que surgiu de atuar como estagiária num banco estadual existente aqui, hoje nem mais existente, estou quase entregando a minha idade, né? Quase, estou entregando. Mas isso, então, lá nos meus 14 anos, primeiro trabalho nesses projetos de estágio com correlação direta, escolar. A partir disso, depois de uns 2 anos e meio nessa área, aí contrato finalizou e eu me direcionei na busca de outros trabalhos, passando por atividades em áreas que envolviam burocrático de modo especial. Então, por um período aproximado de uns 8 meses, eu estive trabalhando como caixa numa loja, numa empresa, e depois a loja de imóveis, etc. E depois disso, por uns 8 anos aproximadamente, eu trabalhei numa concessionária local de automóveis, aonde dentro desse espaço dessa empresa eu tive várias funções exercidas, iniciando na função justamente de caixa e passando a agregar outras funções depois com o passar do tempo. Eu pedi uma mudança, vamos dizer assim, eu estava um tanto quanto cansada daquilo e uma colega ia sair, eu pedi a possibilidade de assumir o local dela, foi aceito. Então eu transitei entre possibilidades, mas essas possibilidades vinham do caixa, do trabalhar com o engenheiro dos outros, do trabalhar com papéis, muito burocracia. Quando eu mudei dentro da mesma empresa de setor, aí pedi essa mudança, eu pedi uma mudança que eu nem sabia realmente o que representava, mas como eu estava muito cansada naquilo, eu quis algo diferente, ou eu saía da empresa, procurava um outro trabalho, ou pedia a possibilidade e me deram essa possibilidade de ir para esse setor. Veja bem, esse setor era CPD, era a área de informática, de administrar a área de informática da empresa, num cenário bem longínquo, aonde estava sendo implementado, porque teve mudança de espaço de trabalho, tudo.
Então foi assim, foi bem desafiador, árduo, mas foi algo que, mais uma vez, mostrou que se eu queria algo eu tinha que lutar e tinha que me colocar à prova. Em todo caso, dentro disso, depois desse CPD veio se agregando administração de consórcios também, burocrático, papéis, a parte de garantia, encaminhamento de garantia dentro da estrutura da concessionária, burocrático também, e nesse burocrático, ali, aproximadamente, como eu falei, uns 8 anos, eu permaneci, e nesse período, no bug, o tal do bug do milênio, quem é mais das antigas sabe do que eu estou falando, né? Ali em 1999. O que acontece? Naquele período, além das instalações, eu passei na época por 3 trabalhos de implementação de sistema. E esse foi o terceiro. Essa implementação de sistema na época da história do bug, do milênio, tinha toda uma condição de que tudo iria parar se não fosse feita uma série de coisas. E isso envolvia o quê? Muito ajuste em programa. E naquele período em específico foi mudado todo o programa. Onde tinha o servidor, que eu respondia por todo o acompanhamento, o andamento desse servidor, e mais todos os ramais, que na época estavam quase 20 ramais com as pessoas operando. Então uma coisa assim, bem, vamos dizer assim, bem desafiadora para quem, desde criança, então vamos voltar um pouco no tempo, lá naquela infância com as 3 irmãs, né? Desde criança eu tinha percepções, hoje parando e observando, de aptidões práticas, manuais. Porque as minhas brincadeiras, elas adivinham com as minhas irmãs de modo mais especial, porque a gente morava um tanto quanto retirado, interior na época, né? Então, dentro disso, as minhas irmãs eram as pessoas com quem eu mais convivia e a gente brincava. E nesse brincar, elas foram minhas modelos de corte, ou as bonecas entravam em corte de cabelo, a pouca que caiu na minha mão acabou acontecendo, e as minhas irmãs, inclusive. Associado a isso, outra brincadeira que vinha era de escolinha. E nessas escolinhas, quem que eram as alunas? As minhas irmãs e eu era professora. Então, isso tudo já vinha me trazendo reflexos, me traz hoje reflexos do que realmente estava no meu íntimo. Porque quando a gente para e observa, a criança é o que é de mais puro. E nesse mais puro, ela retrata o que realmente tem de mais íntimo nela, nos pequenos detalhes. Então, dentro daquela infância, eu fui para coisas burocráticas, pela necessidade, sim, de trabalhar, de me sustentar, o básico, aquela questão, né? Não tinha o aporte financeiro, o respaldo dos pais, e eu acho que isso eu tenho muito a agradecer também, porque a vida nos coloca, nos forja dentro das nossas necessidades. Então, dentro disso, eu me vi em cenários burocráticos, papéis, computadores, coisas, dinheiro, muita coisa assim que não tinha a ver. E naquele bug do milênio, ali então 1999, na virada para 2000, foi uma loucura. O pessoal trabalhava durante o dia, final do dia eu ficava até altas horas da noite, porque tinha que estar tudo desligado para implementar o sistema, né? Para ajustar tudo isso, porque tinha que estar nada operando. Então eu tinha carga diária, tinha carga noturna. Era algo bem, e num cenário bem no desafio de eu me integrar com tudo aquilo, porque para mim era algo muito difícil. O difícil por ser algo que eu não tinha aptidão. E foi ali que eu tomei uma decisão. Aquela decisão assim, não, eu preciso dar um rumo para minha vida, e voltou, e o rumo dentro do que vai me deixar feliz, porque chegava no domingo de noite, de modo especial, gente, começava a me dar uma angústia. A semana era aquela coisa louca, e no domingo de noite começava a me dar ansiedade. Eu começava a ficar triste, eu começava a ficar deprimida, eu começava a me sentir mal, oprimida, porque no outro dia eu sabia que toda aquela ciranda ia reiniciar. E aquela frustração do que eu vinha fazendo, que não me realizava, novamente ia se dar. Então, isso foi essa virada, o motivador de milênio, o motivador para mim, agora não, tenho que dar um rumo, vou dar um rumo. E ali eu me pus em um propósito. Qual era o propósito? Eu vou para coisas que eu goste. Coisas que eu gostava eram, que me prendiam a atenção.
Artes plásticas, que as artes plásticas, faculdade na época era algo muito difícil o acesso, hoje tem crédito para tudo, mas naquela época era algo bem distante. Porém, eu disse, vamos viabilizar, vamos ver. Fui ver a questão de até créditos, tudo, para buscar fazer uma faculdade em artes plásticas e pensando no trabalhar com artes plásticas e qualquer coisa no futuro ser professora dentro da área. O que acontece? O valor da mensalidade na época era altíssimo, além do valor altíssimo, não agregava só o valor do pagar, que aí eu conseguiria crédito. Eu tinha todo o material e esse material a adquirir era um material de custo bastante elevado. Respira, inspira, né? Eu ganhava, na época, valores, assim, para o cenário comercial, como eu fui agregando funções, eu executava ali 2 funções concomitantes, CPD, administração de consórcio, algumas outras coisas em garantias, tá? Então eu ganhava para o cenário local, salário, eu ganhava um valor muito bom, diríamos. Porém, esse muito bom, a que preço? E dentro disso, chacoalha, vai ter que acontecer, eu me impus isso, faculdade, deixei, e vamos para um outro plano. E me veio aquela brincadeira de criança, aquela coisa que eu gostava, com o meu cabelo, eu via mexendo, outras pessoas eu vivia mexendo no cabelo, amigas, né? Quando me pediam alguma coisa para fazer uma trança ou isso e aquilo, vamos ver essa possibilidade. E foi aí que eu iniciei o curso via Senac de cabeleireira. Minha base, então, é Senac. Os cursos Senac, na época, e cursos me deram, hoje muitos, dão uma base substancial, porém, muito fica ainda a se buscar. Então, aqueles 8 meses que eu tive de curso Senac, deixaram muitas lacunas ainda. Eu finalizei o curso do Senac, trabalhava durante o dia, fazia o curso à noite. Finalizado o curso Senac, eu fui para especializações, para cursos, e me prospectei no seguinte cenário. Eu fui abrir o salão em 2002, dia 2 de maio de 2002. O que eu levei em consideração? Dia 1º de maio, dia do trabalhador. Dia 2 de maio, eu vou abrir o meu salão. Vai estar as coisas organizadas e eu vou abrir. Então, eu me dei um período de 2 anos de curso. Esses 2 anos envolvendo o básico do Senac, outros cursos de aperfeiçoamento que eu fui buscando, e ainda me coloquei na seguinte situação, que eu queria ter uma reserva dentro de uma possibilidade, porque eu fui direto para aluguel, e nesse direto para aluguel eu não ia ter garantia nenhuma, ninguém que pudesse me dar suporte, né? Que eu ia ter a estrutura, o salão, a montagem do salão pronta, e dentro dessa montagem desse salão pronta também uma reserva para aluguel, despesas por 6 meses. E foi o que eu fiz. Então, 2 anos estudando, 2 anos reservando um valor, prospectando as coisas, para a partir disso me colocar no movimento. E 2 de maio de 2002, sim, eu abri o meu espaço. Os móveis, as pessoas, tinham algumas coisas que eu mandei fazer, algumas coisas assim por chegar. Não estavam todos, mas isso não foi o problema, não. Eu tinha me proposto aquela data e aquela data eu coloquei na minha vida e aconteceu. Eu, com o que tinha, as condições que tinha, eu abri o espaço naquela data, naquele dia. E assim, por Deus, por graça, por empenho também, sim, lógico, eu consegui colocar, estruturar. Aonde eu prospectei, eu desenhei na mente. Eu prospectei que eu queria num lugar X, isso aconteceu, uma área X, não a sala específica, mas um espaço dentro de uma área específica. Eu consegui uma sala naquele lugar. Para montar essa sala, eu me lembro que na época eu coloquei umas pedras na parede. Eu sempre gostei de umas coisas mais naturais, né? E aquelas pedras foram pedras que eu fui buscar em Rio, com o auxílio do meu pai, hoje falecido, de pessoas da família, e essas pessoas me ajudaram. Cada uma teve um sentido muito especial. Cada coisinha que eu coloquei lá dentro. Desculpa. Mas foi muito esforço, mas muito esforço que, assim, valeu muito a pena. Pelo apoio que eu pude ter das pessoas e, de modo especial, por significar
complicado, porque cada coisa eu não tive apoio financeiro, mas eu tive um apoio de pessoas aí que me ajudaram, me incentivaram, na família. E isso fez, assim, muita diferença. Por outro lado, eu tive muitas pessoas que me disseram: ah, mas você tem um trabalho, um salário fixo, você é louca. Aonde que você já se viu você deixar do teu salário fixo, do teu trabalho, garantido todo mês aquele valor, e você ganha, para o cenário, como eu falei, era um valor razoável, bom, pelo agregar de funções, mas você vai, esse valor, deixar de ganhar, e você ainda vai para um cenário de despesas que você não sabe se você vai conseguir cumprir. Mas o meu íntimo me dizia que a minha força, a minha persistência, a minha programação, o meu projeto, ele tinha bases, fundamentos, muita fé em Deus. Eu digo que qualquer pessoa tem o seu Deus. Não precisa ser o meu, cada um tem o seu. Mas essa força, quando a gente tem fé nele, ela se faz de forma mais intensa, mais forte. Seja o meu, o teu, qualquer, aquele nome que ele tem, a fé que você tem, te propulsiona. E não dei ouvidos. Porque o que há de pior na vida da gente é quando a gente dá ouvidos para coisas que a gente sente no nosso íntimo, que a gente precisa fazer para a nossa evolução, para o nosso crescimento. E a gente se apega àquilo que vem no nosso ouvido em contrário. O que eu me apeguei foi ao empenho, ao interesse, ao carinho da minha família, aqueles que estavam ali presentes me ajudando, na pedrinha, em outras coisas que não tinham condições financeiras, mas se dispuseram a estar ali presente. E mesmo na família eu tive aqueles que vinham da maré contrária, mas fechei os ouvidos, mirei no meu projeto, porque a gente precisa ter planos, projetos, foco, e a partir disso foi que eu desenhei a minha história. E essa história começou lá em 2002, sempre esteve embasada em cursos, em buscas, treinamentos. Em 2006, 2006, eu fui para a graduação, porque eu sentia que eu precisava aprofundar mais os meus conhecimentos, de modo especial em cosmeto. E eu, dentro disso, o que eu fiz? Eu fiz estética e cosmetologia, que na época era um curso novo que estava começando. Aqui na minha região era o primeiro curso, através da Ubra Carazinho. Eu fui para essa primeira turma, só que o universo da cosmeto, dentro da estética e cosmetologia, ele ficou muito distante do que é o cabelo. E nesse muito distante, ainda ficaram lacunas. Mas aí a gente continua a busca. Finalizada a faculdade, eu fui para uma pós-graduação na área da educação e de imediato tive um convite da própria faculdade, que acompanhava a minha trajetória dentro do curso como aluna, me convidou para ser docente na área da estética e cosmetologia, e naquela época iniciou uma turma piloto para estética capilar. Aí, como eu tinha experiência, a graduação e a questão da especialização, fui convidada, aceitei esse desafio, até conversei com a responsável na época, me procurou, ela me disse: gente, eu disse para ela, eu nunca dei aula de forma, dentro de uma instituição, de uma faculdade, eu nunca dei aula. Ela me disse: a gente te observou, eu pedi, vocês acham que eu tenho aptidão para isso? Que sejam bem sinceros, eu não quero deixar de ver nada para ninguém, também não quero me colocar numa situação que de repente eu não consiga abraçar e entregar o que existia de expectativa. O que eu tive foi que elas vinham observando a forma como eu conduzia os trabalhos em aula, um conjunto todo de coisas, e que sim, eles confiavam em mim. Então, dentro dessa confiança, dentro desse suporte também que me deram, eu pude trilhar essa trajetória, que eu só tenho a agradecer, porque me agregou demais. E dentro disso, 2 anos e meio, eu estive em banco acadêmico, da onde eu me retirei quando eu estava envolvida em tratamento para ter a nossa filha. E esse tratamento demandou muitas situações, muitas coisas. Eu tive que dar um stop, porque eu ainda tinha o meu centro estético, que aí veio muita coisa se somando nesse período, nesses anos que se passaram. Eu tinha o meu centro estético e eu tinha também
uma loja de locação de roupas para festas. Tinha e tem. Então, essas coisas associado à graduação, à aula, docência na graduação, com uma distância que eu tinha de mais de 80 quilômetros para percorrer, para dar as aulas, o preparar aulas, o corrigir, tudo isso, porque não é ir lá dar aula, tinha muito conteúdo, muita coisa. Eu tive que fazer uma opção, e naquele momento a opção foi deixar a docência de lado e focar na minha vida pessoal, em associação com o que eu tinha de trabalho no meu espaço. A partir disso, deu tudo certo. Hoje tenho minha filha. Passado o período da gravidez, tive ela, cuidados, fiquei de molho. Aquele período todo, incluindo a graduação também, teve muita viagem, cursos no exterior, viagens para congressos, São Paulo, em outros lugares, e visagismo com o Philip Hallowell, que foi uma coisa assim que, meu Deus, transformou, amei. Então, veio tomando muita coisa, e após ter ela, eu me vi num cenário, porque ela teve problema de saúde, onde eu tinha que estar mais focada nela. E eu me vi num cenário que eu precisava buscar uma forma de estar estudando, porque o estudar é uma mola propulsora na minha vida. Eu amo estar descobrindo, entendendo, vendo, e a nossa área é uma área muito dinâmica, que tem muita coisa surgindo constantemente, muita coisa que a gente precisa estar em movimento de aprendizado para ser sempre melhor para o nosso cliente e para nós, porque a gente tem uma exigência conosco mesmo. Eu tenho uma exigência muito grande na minha entrega de resultado para as minhas clientes. Hoje eu tenho uma exigência muito grande, inclusive, na minha entrega para as minhas alunas. Poder transformar o cabelo da minha cliente, entregar o melhor para ela, realizar ela, fazer ela se ver, se encontrar, ficar de bem com ela, e no que diz respeito a alunos, poder transformar a vida desse aluno, poder dar uma condição de vida melhor para ele, poder dar uma condição de mais tempo, poder dar um resultado que ele possa dar, na verdade, eu levar o conhecimento para ele poder dar o resultado para a sua cliente, transformar aquela história, como eu transformo nas minhas clientes, nas suas clientes, dar segurança para ele, aquela segurança que por muitos anos, por mais cursos que eu fizesse, eu não encontrava. Eu ainda tinha dificuldades, eu tinha inseguranças, eu tinha dúvidas, porque eu, por muitas buscas que tive, ainda ficaram lacunas. E essas lacunas, hoje, pontualmente, em colorimetria e cosmetologia, graças a Deus, devido a eu ter acesso ao que é o científico, eu consegui resolver, porque assim se resolver, porque é algo muito firme na minha vida. Ciência é algo que não é estático, existem mudanças sim, porque existem muitas descobertas, mas hoje o que eu tenho certeza que é o que de melhor eu posso oferecer para minha cliente e para os meus alunos em termos de conhecimento. E aí, voltando só mais um pouquinho, né? Vamos lá. Em 2015, então, eu tive a nossa filha, nós tivemos a nossa filha, e a partir disso eu tive que procurar o online para poder conseguir aí conciliar a vida, estudos e atenção que eu precisava dar a ela. E nisso eu fui para a plataforma de ensino, curso em estrutura de colorimetria, no primeiro momento, que a colorimetria é um universo que eu sentia que eu precisava buscar, sentia na pele, porque todos aqueles cursos com bases comerciais, com bases, continuaram ainda me deixando muita lacuna, e o resultado que na prática eu aplicava não entregava o que se preconizava. Então, indo para esse online, eu permaneci de 2016 até ali uns 2019, aproximadamente. Dentro disso, eu tive o quê? Uma experiência que me enriqueceu muito. Meus resultados melhoraram bastante, consideravelmente. Os conteúdos que vieram somaram, e além dos conteúdos, outra situação que veio um convite para tutora de apoio dentro desse curso, onde eu permaneci por um período aproximado quase de 2 anos. Nesse trabalho de tutoria de apoio também eu tive a possibilidade de estar crescendo no contato com alunos novamente, de uma outra forma, no universo do digital. E sempre dentro desse universo do digital, desse cenário,
o meu desejo, o meu anseio, aquilo tudo me motivou a abrir a possibilidade na mente de ensinar, e ensinar no online. Aí no presencial eu iniciei naquele período os cursos no meu espaço para pessoas profissionais da minha cidade e região, mas o online ele tem uma abrangência muito maior. E dentro dessa abrangência muito maior foi que surgiu, veio assim, se fazendo e plantando o desejo de poder levar conhecimento de forma ampla para o maior número possível de pessoas no online, algo meu. Porém, ainda assim, eu não tinha segurança do resultado certeiro, efetivo, para constituir esse meu curso. Porque, como eu disse, agregou bastante. Mas, na prática, ainda não era tudo aquilo que eu queria, sonhava e prospectava. Porque nós, como profissionais cabeleireiros, a gente tem que ter o senso e o bom senso, acima de tudo. E eu continuava buscando, e nessa busca eu continuei com cursos em colorimetria, com profissionais renomadíssimos, pessoas que eu admiro, e o que eu tinha com esses colegas, com esses educadores, hoje educadores, colegas, eu tinha acesso a conteúdos sim, que foram somando pecinhas, mas na prática, melhorando resultados, ainda algumas coisas, ou muitas coisas, eu via que não chegava, não entregava. E nisso não chegar, não entregar, eu tive aí um outro porém, né? Um grupo, sabe aqueles grupos de cabeleireiros? Aqueles grupos de cabeleireiros, comecei a observar algumas instruções que um professor, um educador, hoje eu digo um mestre, trazia. O professor Rodrigo Menha. As perguntas, e eu fiz perguntas, várias perguntas e coisas que eu não conseguia entender, que eu já tinha ouvido respostas, as mais variadas, ou não as mais variadas, as mais repetidas respostas para a mesma questão, que na prática não chegava aquilo que se preconizava. E as respostas que ele me deu para a mesma pergunta que eu havia feito e tido as mesmas respostas, as respostas dele não eram as mesmas. As respostas deles tinham um fundamento bem diferenciado. E me reportavam a coisas que lá na faculdade, nas bases da faculdade, eu fui buscar a cosmetologia na faculdade para aprofundar. Foi pouco, porque era mais voltado para corporal, mas foi muito no que eu aprendi, não de produtos, mas assim, de modo geral, na aplicabilidade para o cabelo, mas no que eu aprendi de produto na sua constituição, na sua produção, que isso é comum em muitas coisas, né? No corporal, no capilar, as bases do produto, né? No que eu aprendi no que diz respeito à questão de estrutura corporal, funcionabilidade do corpo, ou seja, fisiologia corporal, citologia corporal, anatomia corporal, metabolismo corporal, a ciência do corpo. Isso, como era estética que eu tinha de base, e eu iria, se fosse trabalhar com isso, ter todo um trabalho envolvendo o corpo humano, eu tive bases muito sólidas. E essas bases sólidas, estruturadas nesses conhecimentos, associado às bases de conhecimento na manipulação de produtos, me ajudou muito a ter o entendimento e tudo aquilo que ele me dizia fazia sentido. E dar atenção a ele. Porque o que ele dizia inicialmente era muito diferente de tudo que eu tinha ouvido até aí. Eu poderia dizer, não, pera, isso aqui, ele é a única pessoa falando tudo diferente, tudo contrário a tudo que eu ouvi até agora, em 17 anos de trajetória profissional. Pá, não serve, imagina, se eu vou deixar essas coisas de lado e ir pra cá. Mas foi ali que eu, dando atenção e vendo que aquilo que ele dizia era diferente de tudo aquilo que eu tinha ouvido, e que tudo aquilo que eu ouvia não me dava o resultado, eu consegui virar a chave. E esse virar a chave transformou a minha história profissional, que era uma história já de bases, vamos dizer assim, boas, sustentadas, ok? Porque eu sempre tive projetos bem claros e trabalhados, sustentados na minha vida. Nunca fiz ao léu as coisas, eu fiz as coisas muito pensadas, programadas e buscadas, lógico, né? Mas ali foi a virada de chave.
A virada de chave, por quê? Eu saí desse universo da colorimetria comercial, da cosmetologia comercial, que tem a venda do produto, que tem uma aplicação baseada em fundamentos na colorimetria, que infelizmente trata de cor pigmento, cor de uma estrela de Oswald, que eu sofri anos com aquela estrela de Oswald, eu chorei por causa dela, sim, eu chorei, porque eu dizia, gente, isso não me entra, isso não me traz o resultado, gente, o que é isso? Eu não estou entendendo, eu achava que o problema era eu achava que eu não entendia aquela estrela de Oswald, e o problema não era eu. O problema não é que eu não entendia a estrela de Oswald, é que aquele conhecimento é um conhecimento que não me levava ao que realmente o conhecimento necessita de base. Ele não era a base que eu tinha necessidade, que todo profissional cabeleireiro precisa ter para realmente estruturar os seus resultados, as suas histórias, as suas mudanças de resultados. E eu só fui entender isso quando eu adentrei de forma profunda em 2019 o universo da colorimetria científica e na sequência da cosmetologia científica. Então, a minha história, assim, 17 anos, eu tenho 19, mais de 19 anos de profissão, 17 anos eu tive no cenário de achar que muitas e muitas vezes o problema era eu, me sentir frustrada, entregar resultados frustrados para o profissional cabeleireiro, que me frustraram e frustraram o cliente e que me exigiram retrabalhos, me exigiram mais tempo, mais produto, mais tudo. Virei a chave depois desses 17 anos e fui para um outro cenário, aonde eu saí da estrela de Oswald, dos pigmentos, de uma cosmetologia comercial de venda de produto, de muito marketing, de muita fórmula que dá toque, mas não dá resistência para o cabelo, que não dá a resposta em saúde para o cabelo, que a gente precisa para a nossa cliente estar aí sempre com o cabelo em condições, saudável, para nós podermos trabalhar de forma mais segura e com melhores resultados. E nessa virada de chave eu fui para o científico, em cosmético e colorimetria, e nesse científico foi que a minha vida, aí sim, transformou. Eu fui para um outro plano, e esse outro plano eu devo muito ao professor Rodrigo Menha, ao conhecimento que ele trouxe e que ele traz de forma muito recente para o Brasil. Eu fui aluna da primeira turma online de color científica e na sequência de cosmético. E aí eu tive a segurança para levar a construção do curso que eu tanto queria, com bases em meus conhecimentos, na minha prática, dentro de solidificação de informações, ciência, que diz respeito a você entender de reações, de ações, no fio de cabelo, do produto nas suas reações, e sair daquele cenário de pensar nos pigmentos, das misturas com tinta guache, das misturas com massinha de modelagem, das misturas que não vão te dar assertividade e que não me davam assertividade e que me tiravam do foco, me tiravam do trilho certo e me colocavam no caminho da insegurança, das frustrações e de tudo aquilo, do chegar a chorar, achando que sim, eu tinha déficit de entendimento, dificuldade, e daquela, assim, aquela mundoeira de misturas, aquele mundo de misturas e receitas, sim, porque na colorimetria convencional se tem técnicas que não diferem do que podemos chamar de receitas, misturei isso com aquilo, com aquele outro, e não há um entendimento de uma reação acontecendo de forma concreta, de forma certeira. Na ciência, a gente tem o que acontece na produção de forma assertiva, o entendimento do produto. A partir disso, a gente consegue entender as reações que acontecem nesse produto em associação com a estrutura do fio. E a gente não trabalha mais baseado naquelas cores. Aquelas 3 cores primárias, gente, elas inexistem no cabelo, elas inexistem na coloração. A gente vai trabalhar com as reações que geram cor em cabelo, em conjunto com corantes que vão reagir e gerar essas cores visuais, um visual óptico no fio. Bem, é muita coisa por aprofundar.
Mas, assim, basicamente, o que eu tenho para dizer, que hoje, nesse cenário de educação, eu sou a pessoa mais realizada do mundo por poder ver a evolução, a transformação na vida das pessoas que acreditam, confiam no projeto que eu tenho de conhecimento que eu estou levando para esse online. Então, as turmas, as alunas, os alunos que já aí estão passando por mim, porque o curso tem acesso por 1 ano, então esse curso foi lançado em janeiro, final de janeiro, agora 2021, então é uma criança que começou a gatinhar, mas as mudanças nos próprios depoimentos das alunas me motivam a cada vez mais trilhar, seguir, construir e transformar a vida de pessoas, assim como a minha um dia foi transformada. E dentro desse cenário, dentro disso tudo, a pessoa mais realizada desse mundo sou eu posso dizer isso de todo o coração, profissionalmente, se não é a mais realizada desse mundo, mas eu posso dizer que eu sou realizada, então muito realizada, sou realizada. Porque naquela mudança de chave que eu dei lá, daquele trabalho burocrático, e eu foquei, eu disse, não, eu vou porque eu amo. Eu vivo hoje, e vivo esses anos todos, esses 19 anos, dentro de profissão, que para mim não é um trabalho, para mim é um prazer. Eu vivo no trabalho que me realiza por poder atingir a vida das minhas clientes, transformar elas de forma externa, mas que eu sei o quanto mexe com o interno, como eu falei para vocês, como assim, eu fiz visagismo também, e isso tem, a gente sabe o quanto, um detalhe, você também já deve ter visto uma expressão da tua cliente, aquele sorriso, que depois que você termina o trabalho, é mais valioso do que o que ela vai estar te pagando monetariamente, né? E se você ainda não está vendo isso, eu quero te dizer que você tem total condição de entregar isso. Se você buscar tirar as suas dificuldades, deixá-las de lado e ser exímio no que você faz. Mas se você já viu, você sabe do que eu estou falando. Isso é muito mais valioso do que qualquer pagamento monetário que ela te traga. Associado a isso, eu trabalho com o que eu amo, eu faço para minha cliente o que me realiza e que eu amo fazer, que é trazer benefícios, bem-estar para ela, porque eu não vejo nós, como cabeleireiros, trabalhando apenas com estética, não, a gente trabalha com bem-estar, a gente proporciona bem-estar para as pessoas que nos procuram, e bem-estar quer dizer saúde. E na questão educação, que eu já vinha ali do cenário, então passando por faculdade, por cursos presenciais, onde eu tinha acesso a pessoas assim, mas de uma forma muito menos ampla, indo para esse universo online, onde eu estou atingindo muito mais pessoas, isso para mim é realizador de forma ainda mais exponencial. E eu fico muito feliz, muito grata pelas pessoas que me dão atenção, que tiram o seu tempo, e essa gratidão, ela se transforma em realização ainda maior quando eu sei, vejo e tenho feedbacks, retorno de pessoas que me mandam mensagem no direct ou das formas mais diversas possíveis, dizendo que aquilo que eu falei deu uma virada de chave na vida dela, num resultado ou numa transformação ampla profissional, que aquilo está fazendo sentido para ela, que aquilo está mostrando que ela não é o problema, que ela estava num caminho ou ainda está, mas está se prospectando para um outro caminho dessa atividade, que ela vinha num caminho de buscas que eram buscas que estava esbarrando numa situação ali que o que estava chegando para ela não era o que efetivamente ia proporcionar e propulsionar o resultado que ela estava buscando, o conhecimento que ela estava buscando não estava vindo de encontro para entrega daquilo. Então o problema não era ela. Eu cansei de ver pessoas dizendo, gente, eu tô vendo que o problema não era eu também achava que o problema era eu, tipo, gratidão por... Então, às vezes não é nenhuma técnica que você aprendeu, deturpada, uma metodologia que você adquiriu, mas é você ver que existe um caminho. Isso já é um start para mim, uma mudança que eu estou propiciando para alguém e que me realiza profundamente. Bem, era para trazer um pouquinho da história, só que é uma história muito longa, é muita coisa que se soma e acabou virando tudo isso. Gratidão se você chegou até aqui ouvindo. Muito feliz por ter pessoas que buscam mudar o seu cenário profissional,
serem profissionais que vão fazer a diferença na vida das pessoas com quem vão estar trabalhando, com quem vão estar atendendo, para quem vão estar possibilitando o seu trabalho ali prospectado, e muito feliz por quem, a partir desses detalhes que eu trouxe aqui, pode ter um insight. Eu posso transformar a minha história se eu mudar o rumo do que eu venho buscando. E se eu puder contribuir com isso na tua vida, pode ter certeza que isso vai me deixar muito feliz e ainda mais realizada. Gratidão.